Meus santos, shalom, shalom, que a paz do eterno Deus esteja sobre a vossa vida, amém? Quero passar por aqui para te entregar algo muito forte, chaves espirituais para a nossa vida. E hoje quero falar sobre essa chave espiritual, um segredo enorme sendo desvendado sobre a vida de José do Egito. José, esse homem que superou a traição dos seus irmãos, superou o cárcere, a solidão, superou tanta coisa e de escravo virou governador. Como é que pode isso acontecer? Então, nesse vídeo, quero eu te mostrar, à luz da Bíblia, o que aconteceu. Fica comigo aqui que você vai ver e você pode botar em prática na sua vida, e eu tenho certeza que muita coisa na sua vida vai mudar, amém? Senhor meu Deus, meu Pai, Pai do meu Senhor, Salvador Jesus Cristo, Pai, agora iremos falar da Tua Palavra, iremos falar de assuntos terríveis e tremendos, Senhor, que pode verdadeiramente mudar histórias, mudar famílias, mudar ciclos, mudar, meu Deus amado, meu Senhor da glória, projetos, pode mudar a história de muitas pessoas, aqueles que derem ouvido e obedecerem, Senhor, esse, meu Pai amado, esse plano, ó Pai, esse segredo que vai ser desvendado na vida de José. Então peço que o Senhor abra os corações, o entendimento, que o Teu Espírito convencedor venha convencer a cada um, e que podemos analisar a luz da palavra e podemos receber essa revelação em nome de Jesus. Amarra os demônios, amarra todo impedimento da distração, do desinteresse, meu Pai amado, em querer aprender a Tua palavra, no nome de Jesus, amém. Então, irmãos e irmãos, a história de José, ela foi narrada por Moisés no livro de Gênesis. A Bíblia nos conta que José era o 10º filho de Jacó. Ele era amado por seu pai, porque ele foi o primeiro filho de sua esposa favorita, que chamava-se Raquel. E no capítulo 27, também vemos que Jacó amou a José mais do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido quando já era idoso. E por tudo isso, o pai fez um manto ornamentado e deu para o jovem como presente. Os outros filhos, no entanto, não gostavam nem um pouco dele, seu filho preferido, e começaram a sentir uma raiva profunda do irmão. E em Gênesis, capítulo 37, está escrito: quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, o odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Está inserido em Gênesis 37, versículo 4. E a situação piorou ainda mais quando José, inocentemente, começou a compartilhar os seus sonhos proféticos com seus irmãos, que mostrava que um dia ele governaria sobre toda a sua família. Isso fez com que eles planejassem matar o rapaz no deserto. Porém, Rúben, um dos seus irmãos, não concordou em cometer aquele crime, pois sabia que seu pai sofreria muito com aquilo. Então ele sugeriu jogar José em um poço, pois planejava voltar mais tarde para resgatá-lo. Porém, antes que isso pudesse acontecer, os outros irmãos decidiram vender José para uns comerciantes estrangeiros. E assim José foi levado e comprado por um poderoso egípcio como escravo. E então os filhos de Jacó pegaram o manto de José, o sujaram com o sangue de um animal e disseram ao pai que o rapaz havia sido devorado por uma fera no deserto. Enquanto na escravidão, José foi seduzido pela esposa do seu senhor e, depois de recusar se deitar com a mulher, foi falsamente acusado por ela de abuso. Então ele foi preso e passou anos na cadeia. E durante esse período difícil, José conheceu algumas pessoas que serviam a Faraó do Egito e começou a interpretar o sonho daqueles homens. Isso fez com que José ficasse conhecido em todo o Egito
E certa vez Faraó teve um sonho que ninguém pudesse desvendar, que envolvia 7 vacas gordas e saudáveis e que eram devoradas por 7 vacas magras. Então José foi levado ao palácio real e depois de ouvir aquele homem, o jovem recebeu de Deus a interpretação exata do seu sonho. Vamos ver só o que ele disse ao chefe dos egípcios. E é exatamente como eu disse a Faraó. Deus mostrou a Faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura, então para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio a Faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora, ó Faraó, um homem criterioso e sábio e coloque-o no comando de todo o Egito. Está inserido em Gênesis 41, versículo 28 ao 33. Por causa da sua sabedoria, José foi escolhido pelo Faraó para ser o governador do Egito. E durante 7 anos de fartura, ele criou muitos celeiros para armazenar alimentos e que permitiu que aquela nação tivesse comida suficiente para alimentar o seu povo e ainda vender para os povos vizinhos durante os 7 anos de fome. E foi durante o tempo de crise que os irmãos de José foram ao Egito para comprar os grãos e depois de algum tempo descobriram que o segundo homem mais poderoso daquela nação era o rapaz que um dia eles venderam aos mercadores. Aqui começa agora, irmãos, o primeiro segredo. Olha que coisa tremenda. Olha que segredo que fez Deus colocar esse homem, tirar da condição de escravo, de não ter nada, e colocar como governador de todo o Egito. José tinha todos os motivos para se vingar dos seus irmãos e contar a verdade a Jacó, que estava já com a idade muito avançada. Porém, ele agiu de forma diferente, perdoando os irmãos e os levando para viver com ele no Egito. E mais do que isso, José também disse para os irmãos que não sentirem culpados pelo que ocorreu, porque foi graças ao que aconteceu no passado que Deus o enviou ao Egito para salvá-los da fome. Que coisa incrível, não é mesmo? E agora que você já entendeu a história de José e a importância de tudo que aconteceu com ele, eu quero te mostrar 3 segredos, 3 lições poderosas que podemos aprender com esse homem de Deus a respeito do maior segredo, que é o perdão. Primeira lição: existe um propósito por trás do nosso sofrimento. Nós não sabemos por que enfrentamos algumas situações difíceis em nossa vida até o momento em que superamos elas. E é só depois que vencemos os tempos de sofrimento que entendemos qual era o verdadeiro propósito de Deus por trás daquelas lutas. E foi exatamente isso que aconteceu com José. Somente depois de ser vendido como escravo, acusado, preso, maltratado e passar anos longe de seu pai, e que ele compreendeu que tudo aquilo que foi necessário para salvar muitas pessoas da fome. E além disso, foi graças à vida de José que Deus manteve a linhagem de Abraão, Isaque e Jacó viva por séculos e mais séculos. Ou seja, quando confiamos que Deus está usando a nossa dor para transformar em algo bom, é o que Ele está trabalhando em nosso favor. Conseguimos perdoar aqueles que nos feriram. E então, sempre que você sentir magoado com algo que alguém te fez de mal, lembre-se que o Senhor está, aleluia, está cuidando de você e que nada pode frustrar os planos dele na sua vida. Então faça como José, perdoe
e deixe que Deus cuide de tudo o que não está ao seu alcance. Então a primeira chave é essa, é você perdoar a todos aqueles que te magoaram e deixar que Deus cuide de tudo. Segunda lição, o perdão faz parte do plano de Deus. Quando José finalmente viu seus irmãos novamente, muita coisa havia mudado em sua vida, tanto que eles nem o reconheceram. José estava no comando do Egito, a sua família precisava de comida para sobreviver. Os sonhos que ele havia tido na juventude finalmente havia sido cumprido e realizado quando seus irmãos se curvaram diante dele. Muitos de nós teríamos escolhido a vingança nessa situação, mas José escolheu o oposto. Ele fez isso porque andava com Deus e não deixou que o rancor dominasse seu coração. Os seus irmãos planejavam matá-lo e vendê-lo como escravo, mas o que José fez? Ele os perdoou e ofereceu ajuda quando mais precisava. Isso nos mostra que quando escolhemos perdoar em vez de se vingar, o diabo é derrotado e a vontade do Senhor é prevalecida em nossa vida. Foi por isso que Jesus pregou tanto sobre perdoar aqueles que nos machucam. Ele disse lá em Mateus 18, quando Pedro se aproximou dele e perguntou, Pedro aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas 70 vezes 7 deve perdoar. Mateus 18, 21, 22. Então essa é a segunda chave para Deus mudar totalmente a sua vida. Em vez de querer se vingar, em vez de querer fazer para destruir a vida da outra pessoa, pagar na mesma moeda como o mundo faz, nós perdoamos, ainda oferecemos ajuda. Isso, Deus nos coloca numa posição de privilegiado, uma posição honrada por Deus no mundo espiritual e no mundo físico também. Então a gente vê que os irmãos de José fizeram o que fizeram e tiveram que precisar de José. Quando você perdoa, quando você tem um coração perdoador, aquela pessoa que fez o mal contra você, ela vai pagar e ela vai precisar de ajuda e você vai estender as mãos e Deus vai ajudar. Terceira lição: nunca é tarde para perdoar. Muitos anos se passaram desde que José foi vendido pelos irmãos para ser escravo até o momento que eles se reencontraram no Egito. Os historiadores acreditam que houve um intervalo de mais de 30 anos entre um fato ao outro. E foi durante o reencontro com os irmãos e com seu pai que José fez capaz de ver o agir de Deus em sua vida, na vida da sua família. E foi por isso que ele disse essas palavras ao revelar sua identidade aos irmãos: não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo e nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhe preservar um remanescente nessa terra e para salvar a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. E ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Está inserido em Gênesis 45, do versículo 5 ao 8. Depois disso, José tranquilizou seus irmãos, oferecendo perdão, dizendo que eles queriam prejudicá-lo, mas Deus transformou o mal em bem. Ou seja, muito tempo se passou, mas José sabia que não era tarde para oferecer o perdão aos seus irmãos. Pode ser que você ainda sofra por causa de alguém que te machucou no passado. Talvez você tenha sido humilhado, traído, abandonado, vendido, ofendido ou até agredido fisicamente ou psicologicamente por alguém. E por isso carrega uma mágoa em seu coração. Mas o Senhor está dizendo hoje
que não é tarde para liberar o perdão para essa pessoa que te feriu, porque Ele cuidou de você o tempo todo e continuará cuidando. Independente da situação, você não precisa mais carregar esse peso, porque ele não é seu. Então, você que me ouve, perdoe agora e seja livre desse fardo. Irmãos, esse segredo é algo muito forte, é algo muito tremendo, é algo muito glorioso, é algo esplêndido. E muitas das vezes, né, eu estudando a história de José, irmãos, eu fico analisando, eu vejo que Deus nunca ia colocar ele nessa posição se ele tivesse um coração ressentido, um coração rancoroso, um coração vingativo. Deus não ia exaltar ele. Deus via que ele não estaria preparado para tal missão para Deus. Talvez você esteja numa situação muito difícil, a tua vida não anda, as coisas não acontecem. A Bíblia diz: examine o homem a si mesmo, examine a sua vida diante desses fatos, diante da luz da palavra de Deus, e pratique ela, pratique a palavra. Você vai ver Deus mudar a tua história, você vai ver Deus julgar a tua causa, você vai ver Deus fazer justiça aos teus adversários. Então, não demore para obedecer a palavra, obedeça ela. Vou terminar aqui a conclusão disso tudo. Perdoar é difícil, especialmente quando somos profundamente magoados por aqueles que nós amamos. José amava a sua família, mas o ciúme, o ódio, a inveja tomaram conta do coração dos seus irmãos. Mas mesmo com tudo isso, ele foi capaz de perdoar. Todos nós precisamos perdoar algum momento de nossas vidas, mas alimentarmos a raiva, a mágoa, o desejo de vingança só nos causa mais dor e sofrimento, pois não tornamos escravos desses sentimentos ruins. A verdade é que o perdão não diz nada sobre quem nos feriu, e sim sobre nós mesmos. Ele nos faz crescer, nos torna mais felizes, tira a dor do nosso coração e principalmente nos aproxima mais de Deus e faz com que nós também sejamos perdoados por Ele. É por isso que Jesus disse, Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15: se perdoarem as ofensas uns aos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as vossas ofensas. Que Deus venha falar mais forte ao teu coração. Senhor Espírito Santo, essa mensagem foi falada. Faça chegar nos corações daqueles que o Senhor verdadeiramente querem, Senhor, reciclar. Pessoas que pedem socorro, pedem ajuda, mas não sabem aonde errou ou aonde parou, Senhor. Meu Senhor da glória, no processo do reino dos céus. Pai, em nome de Jesus, teu Espírito convencedor, Pai, que seja liberta agora essa pessoa de toda mágoa, todo ressentimento, todo sentimento de vingança, de, meu Pai amado, de injustiça, meu Pai, de ódio, Senhor, de amargura, de rancor, que saia em nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa pessoa possa, meu Pai, desfrutar, Senhor, ó Deus poderoso, meu Pai, das bênçãos do Senhor, Senhor. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, como foi assim na vida, Senhor, ó Deus de José, Pai, tira da nossa vida, porque eu sei que o Senhor tem algo, Senhor, algo glorioso, algo tremendo para realizar em nossa vida ou através de nós. Então que nós não possamos, Pai, ser empecilho, mas que possamos, meu Pai, entender, Senhor, o propósito. Pai, ajuda, Espírito Santo, as pessoas, Pai, dá força a ela, para que ela possa perdoar aquele, Pai, algoz, aquele que feriu, que machucou, que traiu, que vendeu, que caluniou, que difamou, que agrediu fisicamente ou verbalmente, Pai. Em nome do Senhor Jesus, para que possamos desfrutar das bênçãos do Senhor,
para que todo peso, Pai, culpa, todo peso espiritual, Pai, caiam por terra no nome de Jesus, para que nós, Senhor, saímos, Senhor, de situações de vexame, de vergonha, porque existem pessoas que estão presas há anos e anos nos mesmos problemas, anos e anos aprisionados a dores repetitivas, problemas repetitivos e duradouros. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos viver o novo de Deus. Queremos viver de Kalamanagasopia. Queremos viver, Senhor, o melhor de Deus. Queremos viver, Senhor, o extraordinário de Deus. Então nos ajuda, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor, com a tua força, nos ajude, meu Pai, a alcançarmos, Senhor da glória, a bênção e a vitória. No poderoso nome de Jesus eu oro. No poderoso nome de Jesus eu clamo. Eu entrego cada pessoa nas tuas mãos. As que estão orando comigo, as que irão orar, em nome do Senhor Jesus. Que Deus fale mais e mais forte ao teu coração. Um grande abraço. Peço que você compartilhe essa mensagem gloriosa, pois vai salvar muita vida e vai mudar a história de muita gente. Um grande abraço. Que Deus te abençoe tremendamente. Ô glória, shalom de Deus.